Esse é mais um vídeo onde eu respondo as dúvidas e os comentários que vocês me mandam pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Se você ainda não viu a sua dúvida respondida aqui, não deixa de mandar a sua sugestão de vídeo, a sua crítica, o seu comentário, o seu elogio, enfim, qualquer coisa que você quiser mandar, eu tô sempre de olho lá nos comentários dos vídeos. Não deixa de acompanhar o canal também, porque muito em breve eu vou fazer um especial Tira Dúvidas só com dúvidas dos meus seguidores homens. Vou puxar a sardinha pro meu lado também, né, porque afinal de contas a gente merece. Então, fica ligado, ligada aí no canal para você não perder nada. Primeira dúvida, Fátima Gonçalves. Queria saber se a agulha dourada número 9 serve para qual tecido? Fátima, a agulha número 9, você vai usar essa agulha para costurar seda, você vai usar para costurar voal, você vai usar para costurar cetim, aquele cetim bem fininho. Só esses tipos de tecido, porque a agulha 9 ela é muito fininha, ela é muito fácil de quebrar. Eu já vi gente usando a agulha 9 para bordar com fio de seda também, mas eu nunca testei, eu não sei se funciona. Eu sei inclusive que existe a agulha número 7, eu nunca vi para vender no Brasil, mas eu sei que existe. Então, se você conseguir encontrar uma agulha dessa, você só vai dar esse tipo de uso para ela, tá bom, Fátima? Helena Maria Cardoso, no vídeo onde eu ensino a costurar malha com fio de overlock. A linha de overlock arrebenta muito mais e se torna frágil, sem qualidade a costura. Helena, a linha de overlock, ela vai arrebentar, sim, eu concordo, se ela for armazenada da maneira incorreta e se ela for conservada da forma que não é a ideal. Quando a gente compra a linha nova, ela vem com aquele plastiquinho, né, o cone de linha ou o retrós, ele vem com aquele plastiquinho. Eu recomendo que toda vez que você terminar de usar, você guarde de novo a linha nesse plástico, não deixe exposta pegando pó, guarde sempre no armário, igual eu faço nesse armário meu aqui, eu guardo todas as minhas linhas lá, porque desse jeito ela não vai arrebentar. E se mesmo assim, caso aconteça de você comprar uma linha que vem podre, ou enfim, por qualquer motivo ela não está ajudando na costura, você pode aplicar silicone industrial próprio para costura na linha, que aí ela vai ficar lubrificada e ela não vai arrebentar. Eliane Lopes, no vídeo onde eu faço a resenha da Eugene Gênios, tem uma máquina igual que meu marido achou no lixo, com manual e tudo. Amo ela. Onde faço manutenção nela? O técnico vive me pedindo para vender ou trocar por uma mais moderna. Não troco, não dou, cuido bem dela. Eliane, você está certinha em não deixar o técnico pôr a mão na sua máquina, porque assim, a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Você tem técnicos que são bons prestadores de serviço e tem os técnicos que deixam a desejar. Então eu recomendo você levar a sua máquina para uma pessoa da sua confiança, porque a Eugene Gênios, esse modelo mais antigo, ela é uma máquina que, se ela não estiver muito bem regulada, principalmente ali em cima no camis, que é a parte que faz a troca, a mudança dos pontos, se aquela peça não estiver regulada, vai dar problema. Não é qualquer pessoa que mexe nessa máquina. Você tá certinha, você não vende, não dá, tá certinha, é uma máquina muito boa. Você não vai precisar de outra máquina por muito tempo, ela sozinha já faz muita coisa. E eu acho que você teve muita sorte, porque você encontrou no lixo com manual, né? Então imagina, qual que é a probabilidade de isso acontecer? É muito raro. Então eu recomendo que você cuide muito bem da sua máquina. E você falou que o técnico vive pedindo para vender. Ele quer que você venda porque ele sabe que é uma máquina boa, que ele vai colocar o preço lá embaixo, porque provavelmente ele vai encher a máquina de defeito para ele poder aumentar a margem de lucro dele, e vai querer te vender uma máquina porcaria, né? Uma máquina que não chega nem aos pés, não faz metade do que a sua Eugene Gênios faz. Então você tá certinha, viu, Eliane, em manter a sua máquina. Eu fiquei feliz por você. Sabrina Furtado, no vídeo onde eu faço a resenha da Ultralock da Singer, a 14HD854 Heavy Duty, dá para confeccionar lingerie na Ultralock? Sabrina, depende. Confeccionar, assim, o que seria confeccionar para você? Seria você fazer duas peças só para você, para o seu uso? Seria você, por exemplo, fazer coisas só para você, para pessoas próximas, ou você sentar na máquina 8 horas da manhã e ficar o dia inteiro trabalhando nela para dar produção? Se for o segundo caso, não é uma máquina recomendada para isso. Inclusive, tem essa informação
bem expressa lá no manual de que é uma máquina que não serve para dar produção. Agora, se for para você usar só para você, ou até se você quiser fazer uma pequena quantidade, se você não descuidar da lubrificação dela, da manutenção dela, ok, ela aguenta bem o serviço. Aí você precisa ver qual dos dois tópicos que se encaixa aqui na pergunta que você fez, tá bom, Sabrina? Cíntia Inácio, também no vídeo onde eu ensino, onde eu faço a resenha da Eugene Gênios. O comentário dela é grande, eu vou dar uma resumida. Olá, Machado, sou designer de moda, porém nunca trabalhei na área. Estudo moda, modelagem, corte e costura desde 2009. Eu tenho no meu ateliê doméstico meu Eugene Gênios, herdado da minha sogra. Está impecável. Acho que essa máquina é tão incrível, a costura dela é bem parecida com a de uma industrial. Realmente, Cíntia, o ponto dela é muito parecido com o da industrial. Ela é bem veloz e silenciosa, além de forte, com muitos pontos bacanas. A minha é do início dos anos 90. Gostaria de assistir no seu canal a construção de peças em alfaiataria. Tá na lista, tá, Cíntia? Só que é um vídeo um pouquinho mais complicado, não dá para eu resumir tanto quanto os vídeos que eu costumo subir aqui no canal. Meu estilo é moda vintage e eu já tenho uma marca autoral. Só falta coragem e o capital para abrir um ateliê, negócio aqui em Brasília. Parabéns pelo canal. Obrigado, Cíntia. Só falta coragem e capital para abrir um ateliê. Olha, Cíntia, eu acho que a coragem e o capital, vamos falar principalmente da coragem. Se você for ficar esperando, eu não que seja essa o seu posicionamento aqui com o comentário que você me escreveu, mas em termos gerais, se você for ficar esperando o momento ideal, a hora ideal, enfim, quando sobra um dinheiro, quando você falou do capital, para você fazer alguma coisa, a chance de que você nunca tire aquele projeto do papel é grande. Então, como você falou, você já é formada em design de moda, né? Você já tem uma máquina muito boa, acredito que você já deve se aventurar fazendo algumas coisas com a sua Eugene Gênios. Então, por que não começar? Por que não? Né? Eu tinha muito esse problema quando eu era mais novo, eu tinha um perfeccionismo quase patológico. Eu lembro quando eu fui gravar o primeiro vídeo para o meu canal, é um vídeo que eu gravei em junho de 2020, se eu não me engano, eu levei uma tarde inteira. Hoje eu gravo um vídeo em menos de meia hora. Qual que era o problema na ocasião? Eu queria que tudo saísse tão perfeito, eu não tinha noção de edição de vídeo, eu queria fazer tudo assim, nos mínimos detalhes, que eu acabava eu mesmo me sabotando. E uma coisa que eu percebi com o tempo, feito é melhor do que perfeito. Então, você já tem uma boa máquina, você já tem uma noção legal, que você falou que você é recém-formada. Eu acho que você já tem o principal para começar, que é a vontade. As outras coisas, elas vão aparecendo com o tempo. Hoje, vou te dar um exemplo simples. Eu tenho no meu ateliê 8 máquinas de costura. Preciso de todas? Uso todas ao mesmo tempo? Não. Só que cada uma é boa para um tipo de serviço. E quando eu comprei as máquinas, eu já fiz no intuito de ter pessoas aqui me ajudando, que é o que acontece hoje. Então, se você já tem a vontade, se você já tem essa visão de que é isso que você quer, até porque você investiu num curso de design de moda, que eu tenho um pouquinho de conhecimento também desse curso, eu sei que é um curso bem caro de se fazer, e pelo menos na época que eu estudei, bolsa era lenda urbana, então é um curso realmente para quem sabe o que quer. Se você tem esse projeto de vida, começa com as ferramentas que você tem, começa fazendo o que você sabe, que aos poucos, você falou que você gosta de moda vintage, aos poucos você vai se descobrindo, aos poucos você vai explorando as ramificações diferentes do mundo da costura, e aí você vai aprendendo de acordo com a sua necessidade, que foi o que aconteceu comigo. Eu me especializei em alfaiataria masculina e feminina, mas porque eu comecei fazendo roupas para mim. E quando eu vi que eu podia ganhar dinheiro com isso, que eu imaginava uma peça na minha cabeça, e quando eu fazia, ela ficava do jeito que eu tinha imaginado, que eu vi que eu podia ganhar bem fazendo aquilo, nunca mais eu quis saber de trabalhar fora. E eu já estou nessa vida já há 15 anos. Então começa. Não fique esperando o momento ideal. Não fique esperando você ter a coragem, porque se você tem o medo, se você fica esperando, o tempo todo você vai ficar se sabotando
e quando você vê, passou 10 anos e você não tirou o seu grande sonho do papel. E igual eu falo em outros vídeos onde eu abordo esse tema também, quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, a gente não trabalha nenhum dia, porque aquilo é tão agradável, é tão prazeroso de você fazer, que você sente que você não trabalha. E assim, o dinheiro, quando você faz algo que você gosta, o dinheiro, ele acontece. Um bom ganho, um bom lucro, um bom salário, enfim, ele é uma mera consequência. Assim, ele não é o destino final do processo. O processo em si de você fazer aquilo, de você trabalhar com aquilo, já é um pagamento suficiente para você. Tanto que o dinheiro, quando ele vem, ele é um mero complemento, entre aspas, vamos dizer assim, né? A sensação que se tem é essa. Então, eu acho que você deveria começar, você deveria fazer o que você sabe, mesmo que você não saiba muito, mas vai investindo, vai sentindo. E aí você vai ver que você vai dar passos, mesmo que mais curtos, porém consistentes. E é isso que importa, tá bom, Cíntia? Antônia Pazeto, no vídeo onde eu ensino a fazer a barra perfeita de calça jeans. Eu quero aprender a fazer bainha em calça jeans, eu estou desempregada e eu quero trabalhar em casa. Antônia, eu acho que é mais ou menos o mesmo caso da Cíntia, da dúvida anterior. Se você quer aprender, um caminho que você pode tomar, que foi o que eu fiz que me ajudou muito, começa a comprar roupa usada em brechó, roupa bem baratinha. Aqui na minha cidade tem um brechó que é tudo a preço único, que é 50 centavos. Começa a comprar umas roupas assim e você vai testando nessas roupas, você vai vendo como é feito, como se costura, desmancha as roupas e tenta fazer novamente, porque assim você aprende bastante coisa. Se você quer trabalhar em casa, você quer fazer igual eu faço, né, Antônia? Eu vou falar uma coisa para você. Dá para ganhar bem trabalhando de casa, não é da noite pro dia, tá? Vou ser bem realista, não é da noite pro dia, mas dá para você ganhar bem trabalhando de casa. Quando eu falo ganhar bem, é assim, de 4 dígitos para cima, entende? Então, se você se dedicar, se você procurar ter um diferencial da sua concorrência, se você entender que é melhor você ter menos clientes que são fiéis do que ter muitos clientes que te dão dor de cabeça, se você entender certas coisas, você vai conseguir um bom retorno financeiro, um bom retorno, enfim, emocional, prazeroso, porque trabalhar em casa é muito bom. Eu gosto, eu não me vejo fazendo outra coisa, tá bom, Antônia? Eu espero que você consiga. Francisneia Rocha de Almeida, onde eu ensino a costurar elástico embutido. Pode fazer em malha esse acabamento? Francisneia, você pode fazer em malha sim, desde que você consiga costurar malha na sua máquina. Eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino as técnicas para costurar malha na máquina doméstica. Assim, eu acho que dependendo do tipo de malha que você for costurar, é muita coisa para você fazer junto, porque a máquina doméstica, igual eu explico naquele vídeo, ela não é projetada para trabalhar com malha, então você precisa de certos truques, né, vamos dizer assim, para fazer a costura sair certinha. Se você der conta de fazer tudo, se você seguir o passo a passo igual eu ensino nos vídeos que eu subi no canal, você consegue sim fazer esse acabamento na malha, tá bom, Francisneia? Boa tarde, Elizabeth Freire Santos. Tenho uma máquina de costura há 40 anos, uma Singer Bobina Mágica 270, e deu um probleminha agora. Não consigo puxar a linha da bobina e com isso não costura. O que fazer? Elizabeth, se a sua máquina não puxa a linha da bobina, você tem que observar o seguinte: a linha foi passada corretamente nos pontos da máquina. Às vezes um lugarzinho que você deixa de passar, um lugarzinho da máquina que você deixa de passar, ou você passa do jeito errado, já é suficiente para dar defeito no ponto. Outra coisa, a agulha, ela está colocada da forma certa? Ela tem um lado chato, você tem que observar qual que é o lado certo de se colocar a agulha. Consulta o manual da sua máquina, se ele tiver. E tem outro detalhe, a sua máquina, ela está bem regulada? Se você observar todos esses pontos, né, a linha passada, a agulha colocada certo, a linha passada do jeito certo na agulha, se ainda assim a sua máquina não pescar a linha da bobina, é porque muito provavelmente ela está desregulada. Aí nesse caso você tem que consultar um técnico da sua confiança para você levar a sua máquina e ele vai solucionar esse problema. Mas eu acredito que essas máquinas antigas, elas são muito boas, é difícil dar defeito no ponto delas. Eu acredito que é uma coisa que você consegue resolver sozinho em casa.
Observe esses pontos que eu te passei, porque às vezes é uma besteira, de repente você vai pagar, sei lá, 100, 150 reais pro técnico ir lá e, sei lá, soltar um parafuso, né? Às vezes é uma coisa que se você tiver um pouco de destreza, você consegue resolver sozinho em casa sem a necessidade de pagar uma pessoa. Aparecida Souza, qual a diferença de um costureiro e de um alfaiate? Aparecida, costureiro, ele vai pegar as peças para ele fazer e ele vai montar. E depende do tipo de costura que ele faz, é muito comum um costureiro ou uma costureira ele se especializar em um tipo de máquina. Por exemplo, você tem um retista, você tem um overlockista, você tem a pessoa que fica na galoneira, você tem a pessoa que fica no travete, na pespontadeira. Eu gosto muito de trabalhar na overlock, eu já trabalhei em confecção, era a máquina que eu mais gostava de trabalhar. Dizem, né, minhas professoras falavam, e que é na overlock que você aprende a costurar de verdade. Então, porque a overlock, devido a ela cortar o pano, você tem que ter agilidade, você tem que ter destreza nas mãos, enfim. Então, o costureiro, muito provavelmente, ele vai se especializar em um tipo de máquina. Ou se for um costureiro que trabalha em casa, ele vai se especializar em um determinado tipo de serviço e, às vezes, pode ser, isso não são todos, tá? Não estou generalizando. Pode ser que você leve uma coisa diferenciada para ele fazer, ele não sabe ou não quer. Antes de eu trabalhar em casa, quando eu tinha loja na rua, eu pegava todo tipo de serviço que aparecia para mim. Então, eu não tinha problema, por exemplo, tal tipo de roupa eu não faço, esse tipo de coisa eu não faço. Mas naquele momento eu estava aprendendo. Então, a partir do momento que eu fui vendo onde dava para eu ganhar mais dinheiro, o que era mais rentável para mim, eu fui me especializando. Não que eu não possa pegar para fazer, só que hoje eu posso me dar o luxo de escolher o tipo de serviço que eu pego para eu fazer. Então, o costureiro ele vai ficar muito ali fechado naquele mundinho mais restrito dele. O alfaiate, uma diferença também, a costureira, o costureiro, muitas vezes ele não sabe dar um bom acabamento na peça e ele não sabe fazer a modelagem, ele não sabe dar um bom corte na peça, se for o caso dele pegar roupas para ele fazer. Coisas que o alfaiate já sabe fazer. Então o alfaiate, mesmo se ele tiver só uma máquina como essa aqui, uma pretinha, uma máquina reta, o acabamento dele vai ser impecável, o corte da roupa que ele fez vai ser impecável, vai ter um bom caimento, vai vestir bem, vai ser confortável. É aquela roupa que vai durar 30 anos e você não vai precisar fazer nenhuma manutenção nela ou quase nenhuma manutenção nela. Então a gente pode dizer assim, a grosso modo, que o alfaiate ele é um serviço muito mais refinado. Ele é um serviço, obviamente, muito mais caro, porque tudo que é diferenciado é mais caro, e o costureiro ou a costureira, eles já não têm tanto essa preocupação com o acabamento. Apesar de que eu já vi bons costureiros, boas costureiras, que assim, faltava uma coisinha ou outra assim para ele ser tão bom, ou às vezes até melhor, do que um mestre alfaiate. Então é muito relativo, mas basicamente as diferenças são essas, tá bom, Antônia? Marlene Coelho, esse cálculo que você usa para o elástico, é no vídeo onde eu ensino a costurar elástico. Esse cálculo que você usa é para todo tipo de elástico ou depende da resistência do elástico? Marlene, esse cálculo, em linhas gerais, ele é para todo tipo de elástico, mas claro que se você tiver um elástico muito apertado, você não vai conseguir usar esse cálculo aqui, aí você precisa dar uma pequena folga, da mesma maneira que se você tiver um elástico que laceia muito, você vai precisar apertar um pouco mais para que ele fique firme na peça, para que ele não tenha o perigo de, em pouco tempo, ele ficar desbeiçado. Mas o padrão é esse daqui. Conforme você for pegando prática, você for aprendendo a fazer, você vai saber quando você tem que fazer uma alteração para mais ou para menos nessa regra, mas isso é uma coisa que você aprende só com o tempo, tá bom, Marlene? Laudelina Rodrigues, quando eu ensino a preparar a máquina pretinha para bordar. Bom dia, quero que você explique sobre o pedal. O seu é eletrônico? O que eu tenho aqui é um branco que dispara o tempo todo, eu não consigo nem costurar na máquina. Quando era da minha mãe, era de pedal e ela fazia coisas maravilhosas. Laudelina, a máquina que eu uso nesse vídeo, a minha pretinha, o pedal dela não é eletrônico. O pedal dela é original da máquina Singer, o motor ele é todo original e ele é bem sensível. Eu só encosto nele assim, a máquina já começa a funcionar.
O pedal eletrônico, ele é bom porque ele é muito sensível, então se você colocar só um pouquinho de pressão nele, a máquina começa a trabalhar bem lentamente. Esse pedal que você está falando, eu sei qual que é, são aqueles pedais mais baratinhos, é o chinês que a gente fala, que ele vem nas cores preto ou branca. Esse pedal, quando ele é novo, ele é até bom, ele rende um serviço legal, só que dentro dele tem uma peça que se chama carvão. E essa peça ela é muito frágil, você não pode deixar esse pedal cair nunca, porque se ele cair no chão e aquele carvão, aquela peça que tem lá dentro, se ela se danificar ou trincar ou sair do lugar, aí acontece isso que você falou, a máquina só vai funcionar em velocidade total. Aí nesse caso eu recomendo que você troque o pedal, existe para vender somente o pedal, você procura no Mercado Livre ou em loja especializada, se chama Reostato. O nome técnico é esse, Reostato. Você pode comprar qualquer modelo, é só você cortar o fio e emendar no fio do motor que vai ficar tudo certo. A sua máquina vai funcionar do mesmo jeito, tá bom, Dalodelina? Então é isso, gente. Essas foram as dúvidas e os comentários da semana. Não deixa de se inscrever no canal. Se você gostou do meu vídeo, não deixa de deixar o seu like. Também ativa o sininho para você receber todas as notificações. Me segue nas redes sociais. Não deixa de curtir o meu conteúdo, porque aqui sempre tem vídeo de tutorial, de tira dúvida. Tem live que eu vou começar a fazer. Lá no meu Instagram também tem bastante conteúdo legal. E é isso. Até o próximo vídeo.